A saudação e a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal em que nós compartilhamos vídeos que falam a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a falar a respeito do livro de 2 Coríntios. Você viu aí no link da descrição, né? O título desse vídeo é 2 Coríntios, capítulo 1. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos ler aqui 2 Coríntios. Antes de começarmos a fazer a leitura dessa carta, é necessário fazermos algumas considerações gerais. Primeira consideração: o livro de 2 Coríntios, na verdade, tem pelo menos duas cartas de Paulo para a igreja de Corinto dentro dele. Explico. O capítulo 1 até o capítulo 9, na verdade, são uma carta. E os capítulos 10 até o capítulo 13 são outra carta. O 2 Coríntios tem 13 capítulos. Do 1 ao 9 é uma carta. Do 10 ao 13 é outra carta. Segunda informação, a carta que corresponde ao capítulo 10 até o capítulo 13 é uma carta anterior, ou seja, foi enviada para Corinto antes dessa carta que corresponde ao capítulo 1 e ao capítulo 9. Terceira informação, 2 Coríntios corresponde à terceira e à quarta carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, porque o capítulo 10 até o capítulo 13 são a terceira carta que Paulo escreveu para Corinto. O capítulo 1 até o capítulo 9 corresponde à quarta e última carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E aí vai ficar uma questão: quais foram as duas primeiras cartas que Paulo escreveu? As duas primeiras cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foram, primeiro, uma carta que os teólogos chamam de a carta prévia, que tem duas teorias sobre a carta prévia. A primeira teoria é que essa carta prévia que Paulo escreveu para a igreja de Corinto se perdeu e ninguém sabe onde está. A segunda teoria diz que essa carta prévia que Paulo escreveu está dentro do livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Vamos ler aqui esse texto só para nós entendermos. Aliás, primeiro nós precisamos ler aonde que está o fundamento da existência dessa carta prévia. O fundamento está aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Ó. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, subindo aqui até o versículo 9, nós lemos aqui, ó, Paulo dizendo assim: já por carta vos tenho escrito. Aqui, fazendo destaque aqui do versículo que importa. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, quando nós lemos 1 Coríntios, Paulo está dizendo aqui, ó, eu já escrevi uma carta para vocês, falando para que vocês não se envolvam com as pessoas que se prostituem. Então é desse texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que os teólogos dizem que Paulo escreveu uma carta que se chama a carta prévia, que tem essas duas teorias que eu falei. A primeira teoria diz: Paulo escreveu essa carta falando para a igreja de Corinto não se prostituir, e nós não temos informação nenhuma a respeito dela, não sabemos onde ela está. Outros teólogos dizem o seguinte: a gente não sabe onde está essa carta inteira, mas tem um texto dentro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, até o capítulo 7, no versículo 1, que corresponde a um trecho dessa carta prévia.
Então vamos aqui em 2 Coríntios capítulo 6 e vamos ler aqui o versículo 14, que diz aqui, ó: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí o versículo 15: E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Daí o versículo 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 18, né? Que encerra o capítulo 6, e o capítulo 7, o versículo 1, todo esse trecho fala que Paulo está falando assim: não se prendam a um jugo desigual com aqueles que são ímpios, porque vocês são templo de Deus, e eles não são templo de Deus. E nós lembramos que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, fala ali no versículo 19: Vós sois o templo do Espírito Santo, não se envolvam com as meretrizes, porque todo aquele que se envolve com a meretriz faz com que o corpo de Cristo seja contaminado. Vocês não sabem que vocês são o corpo de Cristo? Paulo fala isso. Então aqui tem alguns teólogos que dizem que esse pedaço de 2 Coríntios 6,14 até 7,1 corresponde a um trecho da carta prévia. Só que, por que eles chegaram a essa conclusão? Porque quando você lê 2 Coríntios do capítulo 1 até o capítulo 9, na sequência, se você remover o versículo 14, vamos supor, você lê aqui o versículo 13: Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Aí você pula para o versículo 2: Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. E continuar fazendo a leitura, não existe quebra do texto. Se você retirar o versículo 14 até o 18 do capítulo 6 e o versículo 1 do capítulo 7 do texto e fizer a leitura da carta na sequência, não existe falta. A pessoa não sente falta de alguma coisa. Então, existem alguns teólogos que dizem assim: quando foram os compiladores das cartas de Paulo reuniram os escritos dele para compor as cartas de Paulo, colocaram esse pedaço de pergaminho no meio desse texto. Então, porque aqui cabe lembrar de duas coisas. Primeiro, nós precisamos lembrar que a Bíblia original, ela não tem divisão em capítulos e nem em versículos. A divisão em capítulos foi feita no século XII e depois a divisão em versículos foi feita no século XV. As pessoas antigamente liam a Bíblia de maneira corrida. Então, quando Paulo escrevia as cartas para as igrejas, ele ia escrevendo em pergaminhos e mandava para as igrejas. E depois ele dava recomendações para que as cartas que ele escrevia e as recomendações que ele dava fossem lidas em todas as igrejas em volta. Então, quando
Paulo escreveu essas cartas para as igrejas que estão registradas no Novo Testamento, ele escreveu em torno de 50, 55, 56, 57, que foram os anos em que ele foi realizando as viagens missionárias. Diz os estudos que ele morreu aproximadamente no ano 63, 64. Então, só no ano 90 é que as pessoas começaram a fazer a compilação das cartas de Paulo. E é por isso que a segunda carta aos Coríntios é chamada de uma colcha de retalhos, porque os teólogos dizem assim, 2 Coríntios, na verdade, ela foi uma colcha de retalhos. As pessoas pegaram os pergaminhos dos escritos de Paulo e foram reunindo os pedaços de pergaminhos que encontraram, de tal forma que compuseram 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios, na verdade, acabou ficando com o capítulo 1 até o capítulo 9, que é a última carta que Paulo escreveu, em primeiro. Mas, lendo o capítulo 10 até o capítulo 13, na verdade, esses 4 últimos capítulos correspondem a uma carta separada e correspondem a uma carta que foi enviada antes para a igreja de Corinto. Como que os estudiosos chegaram a essa conclusão, né? Chegaram a essa conclusão a partir da leitura do capítulo 13 de 2 Coríntios. Veja aqui que quando nós vamos no capítulo 13, está escrito assim no versículo 1: É esta a terceira vez que vou ter convosco. Paulo, quando fala assim, Paulo escrevia por cartas. Então, a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi a tal da carta prévia, aquela que está registrada em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que a primeira teoria fala que a carta se perdeu totalmente e ninguém sabe onde está. A segunda teoria fala que ela corresponde a que ela não foi totalmente encontrada, mas que ficou um trecho, que é de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. Esse pequeno trecho, 4 versículos, né, o 14, 15, 16, 17, 18, 5, né, versículos do capítulo 6 e um versículo do capítulo 7, esses 6 versículos que falam para o povo não se envolver com o povo do mundo, porque não existe nenhuma relação entre Cristo e Belial, entre a igreja e o mundo, né, corresponde a um trecho dessa carta prévia e foi colocado, inserido no texto de 2 Coríntios. Essa é a segunda teoria. Então essa foi a primeira carta, a carta prévia. A segunda carta que Paulo escreveu para Corinto teria sido a carta de 1 Coríntios, tal qual está na Bíblia. Então, 1 Coríntios, do jeito que se encontra na Bíblia, com os seus 16 capítulos, corresponde à segunda carta que Paulo escreveu. A terceira carta que Paulo escreveu para Corinto teria sido essa, o capítulo 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios. E nós vemos aqui que Paulo está dizendo aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 13, é esta a terceira vez que vou ter convosco. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu já enviei aquela carta prévia, depois eu escrevi 1 Coríntios, agora é a terceira vez, é a terceira carta que eu estou enviando para vocês. Né? Só esse texto não é suficiente para concluir que o capítulo 10 até o capítulo 13 são a terceira carta. Temos que ler também o capítulo 7 de 2 Coríntios, a partir do versículo 5, ó, 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, ó, nós lemos aqui, porque mesmo, melhor, vamos ler direto o versículo 8, está escrito aqui, ó, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo.
Aí no versículo 13, ele fala assim: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós. Esses dois versículos aqui, nós vamos estudar o capítulo 7 com mais profundidade no dia em que lermos 2 Coríntios capítulo 7. Mas eu vou fazer aqui apenas um resumo aqui, ó. Paulo está falando, vamos lembrar que 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9 é a quarta carta. Então Paulo aqui, ele está fazendo referência aqui no capítulo 7, que corresponde à quarta carta de Paulo para Corinto. Ele vai falar para a igreja de Corinto o seguinte: eu fico triste porque na carta anterior que eu enviei a vocês, eu deixei vocês tristes. E eu não quero, mas Tito veio para mim e trouxe notícias de vocês e que me deixaram alegre. Quando Paulo está dizendo isso, ele está fazendo referência a uma carta anterior que ele enviou para a igreja de Corinto, em que ele deixou a igreja de Corinto triste. Se 1 Coríntios fosse essa carta, não faria sentido, porque quem está acompanhando a sequência dos vídeos aqui no canal pôde ver que o livro de 1 Coríntios, nos seus 16 capítulos, é um livro que traz respostas a várias questões que os coríntios tinham em relação a vários temas. Então, não existe em 1 Coríntios nenhuma notícia triste que Paulo tenha falado para a igreja de Corinto. Mas quando você lê 1 Coríntios, que é a segunda carta que Paulo escreveu para Corinto, você só vê informações e respostas que Paulo apresenta. Agora, quando você lê o capítulo 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, você vê que esses 4 capítulos, eles têm uma sequência lógica e Paulo fica, durante esses 4 capítulos, falando de coisas tristes que ele enfrentou durante o período da sua viagem missionária e fazendo várias correções para a igreja de Corinto. De tal maneira que os estudos teológicos dizem que quem levou essa carta, o capítulo 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, que correspondem à terceira carta, foi Tito. Então, reconstruindo a história das viagens de Paulo, o que aconteceu foi o seguinte: Paulo fez uma viagem missionária de Éfeso para Corinto. Durante o período em que Paulo estava em Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a Bíblia fala que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Nesse período de 3 anos em que Paulo ficou em Éfeso, ele já tinha visitado Corinto pela primeira vez, de acordo com o capítulo 18, uma vez. Quando Paulo fez a terceira viagem missionária, que está registrada no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que ele foi novamente para Corinto, em Atos dos Apóstolos. Só que Atos dos Apóstolos não registra que Paulo tenha feito uma segunda viagem missionária entre a primeira e a terceira. Mas o livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, dá notícia de que Paulo fez essa viagem. Veja aqui no versículo 15 até o versículo 19. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 1. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Né? Essa segunda graça é como se Paulo estivesse dizendo, lembrando que 2 Coríntios 1 a 9 é a quarta carta que Paulo escreveu. Ele está dizendo assim,
Ele está lembrando de coisas que ele já fez para a igreja de Corinto. Então ele está dizendo assim, ó: "E eu fui aí ter com vocês, para que vocês me vissem uma segunda vez." A primeira vez foi quando ele esteve em Corinto, de acordo com o relato de Atos capítulo 18. Aqui é a segunda vez que Paulo esteve em Corinto. E a terceira e última vez que Paulo esteve em Corinto está registrada em Atos, no capítulo 21. Só que Atos dos Apóstolos não registra essa viagem, essa segunda viagem que está registrada aqui, em 2 Coríntios 1, em que ele fala assim, ó: "E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça." Versículo 16: "E por vós passar à Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero? O delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes," versículo 18, "antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não." Versículo 19, "Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim." Versículo 20, "Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós." Então, quando nós lemos o versículo 15 até o versículo 20, fazendo um resumo bem simples do que está escrito aqui nos versículos 15 até o versículo 20, nós vemos que Paulo está dizendo assim: "Eu estive entre vocês uma segunda vez, para que vocês tivessem uma segunda graça." Quando ele fala em segunda graça, Paulo está dizendo assim: "Eu fui aí para que vocês pudessem me ver mais uma vez pessoalmente. E quando eu fui aí, a minha intenção era ir depois daí de Corinto para a Macedônia. E depois da Macedônia para ir novamente. E aí depois daí voltar para Jerusalém." A ideia de Paulo era: a Macedônia fica na região norte em relação à Grécia. Então, Paulo, ele está dizendo qual que era o plano dele. Isso que ele projetou, que ele pensava fazer, acabou não se concretizando. Esse plano que ele fala aqui acabou não acontecendo. Eu vou abrir a câmera aqui e vou ver se eu consigo colocar aqui a imagem do que Paulo está falando aqui. Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui focar aqui o que Paulo está dizendo. Aqui nesse trecho aqui, ó, Paulo estava aqui em Éfeso. Ele estava aqui em Éfeso. Ele ficou 3 anos aqui nessa região. Ele mandou uma carta para a igreja de Corinto aqui. E a Macedônia é essa região aqui, ó, onde fica Filipos, Neápolis, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a Bíblia conta que Paulo na segunda viagem missionária, ele esteve aqui nessa região e depois ele esteve em Corinto, na primeira vez. Deixa eu ver aqui, acho que aqui, ó, segunda viagem missionária. Segunda viagem de Paulo, ó. Aqui a gente vai entender melhor esse texto aqui. Focando, deixa eu ver se eu consigo focar bem focado isso aqui. Ó, ele veio na segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A Bíblia fala que Paulo saiu de Antioquia. Ele tinha intenção de pregar na Ásia. A Ásia é essa região aqui. Aqui mais ou menos fica Laodiceia, aqui fica Colossos e aqui fica Filadélfia.
Aqui acima, entre Éfeso e Troade, aqui nesse pedaço aqui, ficam as igrejas de Esmirna, Pérgamo e aqui Tiatira. Aqui nessa pequena ilha aqui, ficava a ilha de Patmos, onde João foi preso e que escreveu o livro de Apocalipse, dizendo em que Jesus ordenou que ele escrevesse as cartas para as igrejas da Ásia. Paulo queria sair aqui de Antioquia da Pisídia e ficar pregando aqui por essa região que era da Ásia. Mas Atos capítulo 16 fala que o Espírito proibiu que Paulo ficasse nessa região e mandou que ele passasse aqui pela Bitínia. A Bitínia é esse pedaço aqui. Ele também não conseguiu ficar aqui. Por Mísia, ele também não conseguiu ficar aqui. E aí ele acabou parando em Troade. E aí a Bíblia fala no capítulo 17, ainda no capítulo 16 ali, no capítulo 17, que quando ele estava aqui em Troade, ele viu um homem em sonho, ele teve uma visão em que ele via um homem da Macedônia, ou seja, provavelmente o homem estava vestido com roupas que davam para Paulo conhecimento de que ele era da Macedônia, que dizia para ele assim: passa para a Macedônia. E aí Paulo teve o entendimento de que o Espírito Santo queria que ele viesse para a Macedônia. E aí ele veio para cá. Daí Atos capítulo 17 conta que ele passou por Neápolis, por Filipos, por Apolônia, por Anfípolis, por Tessalônica, por Bereia, e que depois ele esteve em Atenas. Depois de Atenas, o capítulo 18 conta que Paulo esteve em Corinto, que foi a primeira visita que Paulo fez para Corinto. Depois ele saiu de Corinto, aqui em Corinto ele conheceu Áquila e Priscila, ficou aqui em Corinto por 1 ano e 6 meses, e depois disso ele pegou Áquila e Priscila e junto com esse casal ele fez uma viagem para Éfeso. E de Éfeso, só que aqui em Éfeso, na primeira vez que ele esteve em Éfeso, ele ficou bem pouco tempo aqui. Daí ele passou por Rhodes e voltou para Cesareia e Jerusalém. E com isso ele completou a sua segunda viagem missionária. Agora, o importante daqui para a gente entender 2 Coríntios é que Paulo, esse trajeto de Corinto para Éfeso, que ele fez aqui na segunda viagem missionária, foi o trajeto que Paulo fez aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20. Paulo está dizendo assim, ó, essa foi a primeira vez que ele esteve presente em Corinto. Depois, na terceira viagem missionária, deixa eu só focar aqui direito essa câmera. Paulo começa a terceira viagem missionária em Antioquia, passa por Tarso, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, aí ele vem para Éfeso e aqui ele fica 3 anos. Durante Atos capítulo 19 e capítulo 20, fala que ele ficou aqui 3 anos. Nesse período de 3 anos, quando terminou o período de 3 anos, Atos capítulo 20, 21, fala que depois de 3 anos aqui em Éfeso, Paulo subiu para Esmirna, para Pérgamo, para Troade e voltou para Macedônia. E visitou Corinto de volta. E depois ele pegou o caminho de volta mais uma vez e voltou por aqui para depois concluir a terceira viagem, quando ele terminou passando por Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Ele terminou a terceira viagem dessa forma. Então, o livro de Atos dos Apóstolos só conta para nós que Paulo visitou Corinto 2 vezes. A primeira vez na segunda viagem e essa na terceira vez na terceira viagem. Não existe nenhuma seta que indique que Paulo tenha feito uma viagem de Éfeso para Corinto. Mas, quando nós lemos, agora nós podemos voltar para o texto de 2 Coríntios, quando nós lemos aqui 2 Coríntios,
no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 15 até o versículo 20 que nós lemos aqui, nós temos a informação de que Paulo, na verdade, ele foi de Éfeso para Corinto, fazendo uma segunda viagem, essa que corresponde a essa segunda graça, né? A essa segunda graça que está aqui no versículo 15. Então, agora que nós apresentamos esse panorama, nós podemos entender o seguinte: Paulo, ele fez a primeira viagem missionária para Corinto, registrada no capítulo 18. Quando ele estava fazendo a sua segunda grande viagem missionária, ele conheceu Corinto. Aí ele foi para Éfeso, de Éfeso ele voltou para Jerusalém e concluiu a sua segunda viagem. Nesse meio tempo, ele escreveu uma carta para Corinto, falando para que eles não se prostituíssem. E essa carta, nós temos a informação da existência dessa carta, que os teólogos chamam de a carta prévia, no registro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Depois, ele escreveu 1 Coríntios, que foi a segunda carta que ele escreveu para Corinto. Essa carta de 1 Coríntios, nós temos certeza que ele escreveu durante o período em que ele estava em Éfeso, durante os 3 anos. Como que nós temos essa certeza? Porque 1 Coríntios, capítulo 16 aqui, no versículo 5, ele fala: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Paulo está escrevendo aqui a segunda carta, né? E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes. Quando nós lemos aqui esse texto, nós vemos claramente que a carta de 1 Coríntios foi escrita para Corinto quando ele estava em Éfeso. E nós sabemos pela leitura do versículo 10 que quem entregou essa carta para a igreja de Corinto foi Timóteo, porque ele fala aqui no versículo 10, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Versículo 11, porque, portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Então, 1 Coríntios foi a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Quem ele enviou para entregar essa carta para a igreja de Corinto foi Timóteo. E uma outra informação, provavelmente quem entregou a carta dos Coríntios para que Paulo tivesse as perguntas que ele respondeu aqui na carta de 1 Coríntios, devem ter sido Estéfanas e Fortunato e Acaico. Porque veja aqui que no versículo 17, Paulo está dizendo aqui, folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Quando nós lemos aqui esse versículo 17, nós temos uma informação. Paulo está escrevendo essa carta, que é a segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto, respondendo às dúvidas que eles tinham a respeito dos dons espirituais, a respeito do uso do véu, a respeito do casamento, que nós vemos que ele vai respondendo essas perguntas. Então, fica uma pergunta: como que Paulo sabia que a igreja de Corinto queria saber essas questões? É porque ele recebeu uma carta da igreja de Corinto. E alguém entregou essa carta para que Paulo lesse a carta e escrevesse 1 Coríntios para responder as perguntas e enviasse por Timóteo essas informações. Então, quem foi que enviou essa carta para Paulo? Considerando que Paulo está dizendo aqui nessa carta que ele está alegre e grato pelo fato dele ter recebido a visita de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, é provável que estes
foram os que pegaram a carta dos Coríntios e entregaram para que Paulo escrevesse a resposta às perguntas que eles tinham, que estão registradas em 1 Coríntios. Aí depois disso, durante esses 3 anos que Paulo estava em Éfeso, é provável que nesse meio tempo, né, a igreja de Corinto tenha passado por algumas dificuldades e Paulo recebeu alguma informação que fez com que ele fizesse essa viagem aqui, que o livro de Atos dos Apóstolos não registra, mas que esse capítulo 1 do livro de 2 Coríntios traz a informação de que ele fala aqui. E com essa confiança, né, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesses uma segunda graça. Então, Paulo fez enquanto ele estava em Éfeso, ele fez uma segunda viagem pessoalmente para Corinto, e aí ele voltou para Éfeso e escreveu a terceira carta, que corresponde aos capítulos 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, e enviou por meio de Tito. Como que a gente sabe disso? Eu já falei, mas fazendo aqui, repetindo essa informação, né? Aqui no capítulo 13, Paulo fala assim, ó, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Então, a terceira vez, porque o capítulo 10 até o capítulo 13 corresponde à terceira carta. E aí depois, no capítulo 7, ele está falando aqui a partir do versículo 5, ó. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Veja que Paulo aqui, ele está falando que ele já está na Macedônia. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Paulo estava em Éfeso, fez essa segunda viagem que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, até lá, voltou para Éfeso, escreveu a terceira carta, que são os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, e mandou Tito entregar a carta para Corinto, e logo na sequência ele arrumou as malas dele, eu estou falando agora de Paulo novamente, e foi para Macedônia, concluindo a terceira viagem missionária, obedecendo aquilo que está registrado em Atos capítulo 21, que logo depois que Paulo saiu de Éfeso, ele foi para Macedônia. E aí ele ficou na Macedônia e provavelmente em Filipos, ele ficou esperando que Tito, que tinha sido enviado para entregar a terceira carta, que são os capítulos 10 a 13, para Corinto, voltasse e encontrasse com ele em Filipos, para que eles continuassem a fazer a viagem missionária. E aí Paulo passa por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, por todas aquelas regiões, passa por Atenas de volta e visita a igreja de Corinto novamente. Como que nós chegamos a essa conclusão? Quando nós lemos esse texto que nós vamos ler agora, que Paulo fala aqui. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, ou seja, quando nós saímos de Éfeso e já tínhamos enviado a terceira carta para vocês, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Ou seja, Paulo está dizendo assim, agora eu fiquei feliz porque eu recebi Tito novamente. E eu também fiquei feliz porque o Tito me informou que vocês deram consolação para ele e que vocês deram palavras boas para ele para me trazer uma palavra de consolação. Contando-nos, Tito, né? Contando para nós as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tinha contristado com a minha carta, não me arrependo. Quando Paulo fala aqui no versículo 8 que ainda que eu vos tenha deixado tristes com a minha carta, nós percebemos que
1 Coríntios não pode ser essa carta que Paulo está dizendo aqui, que enviou para os coríntios e que deixou eles tristes. Porque quem está acompanhando aqui os vídeos no canal sabe que todos os capítulos de 1 Coríntios que nós lemos são respostas para perguntas e dúvidas do povo de Corinto. Não tem dentro de 1 Coríntios um conteúdo triste. Mas quando nós lermos 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, nós vamos ver ali que a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, o conteúdo do que Paulo escreve é um conteúdo severo e um conteúdo de tristeza. É por isso que os estudiosos, os teólogos, dizem que o texto de 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13 formam um bloco em que Paulo fala de muitas tristezas, de muitas lutas, e ele fala como se esse texto fosse uma carta única. Lendo o capítulo 10 até o capítulo 13, todos esses capítulos formam um bloco, como se fosse uma carta independente. Se nós cortássemos 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13 do livro de Coríntios e lêssemos 2 Coríntios do capítulo 1 até o capítulo 9, nós não teríamos falta desses últimos capítulos. Por isso que, como o conteúdo dos capítulos 10 ao 13 são conteúdos que trazem tristeza, os estudiosos dizem assim: essa carta que Paulo está falando aqui, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 7, que corresponde à quarta carta, é a terceira, que corresponde aos capítulos 10 e capítulo 13. Então, e quem enviou essa carta foi Tito. Então, o que acontece aqui foi isso aqui, ó. Ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Como que Paulo sabe que a terceira carta que ele enviou deixou eles tristes? Por meio de Tito, porque Tito, quando foi para Macedônia encontrar com Paulo, falou: ó, eu li a carta para eles, eles ficaram meio tristes, mas ao mesmo tempo eles disseram que estão com saudades de você e que querem ver você novamente. Então Paulo aqui, nesse texto que nós estamos lendo do capítulo 7, está falando sobre isso. Versículo 9: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo aqui está como que se justificando, dizendo assim: eu enviei a terceira carta para vocês, vocês ficaram tristes com o que eu escrevi ali, o conteúdo, porque é um conteúdo que cobra os coríntios dos seus pecados para o arrependimento, e Paulo conta de muitas tribulações, mas Paulo diz assim: eu fiquei triste por um lado, porque vocês ficaram tristes com o que eu escrevi. Por outro lado, é bom que vocês tenham ficado tristes, porque ficando tristes com aquilo que está sendo cobrado de vocês perceberem que existem batalhas a serem enfrentadas, pelo menos vocês se arrependem. E é importante que vocês se arrependam, porque isso vai trazer mais comunhão de vocês com Deus. Então Paulo está falando isso aqui. Então, quando nós lemos nessa forma aqui, nós vemos que a terceira carta não pode ser 1 Coríntios, tem que ser o conteúdo do capítulo 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios. E aí, por último, vem essa carta do capítulo 10 até o capítulo 13, ela é chamada pelos teólogos de a carta severa de Paulo aos Coríntios. Então nós temos 4 cartas. A primeira carta, que é a carta prévia. A segunda carta é o livro de 1 Coríntios, que é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios.
A terceira carta os teólogos chamam de a carta severa, corresponde a 2 Coríntios capítulos 10 a 13, e a última carta é chamada pelos teólogos de a carta da reconciliação, corresponde ao texto de 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9. Por que é chamado de carta da reconciliação? Porque nesse texto nós vemos que Paulo ele procura se reconciliar com os coríntios. Se no texto de 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo traz um conteúdo severo de cobrança, de exigência para a igreja de Corinto e conta de situações tristes, fazendo com que a igreja de Corinto ficasse triste, nessa carta, que é de 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos ali no versículo 7 que nós acabamos de ler, que Paulo estava dizendo assim: eu fiquei um pouco triste porque o que eu escrevi na última carta deixou vocês tristes, que é a terceira carta, que é a carta severa. Mas eu considero que isso foi bom para vocês porque vocês se arrependeram. Mas aqui, no capítulo 2, Paulo fala aqui assim, que é a quarta carta: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza. Na verdade é para quando aí for, né? Não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque, o versículo 4 aqui, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Veja que quando nós lemos aqui que Paulo está dizendo aqui que a carta anterior que ele tinha escrito para Corinto era uma carta em que ele escreveu em muita tribulação, em muita angústia do coração, com muitas lágrimas, e não com o propósito de entristecer a igreja de Corinto, está mais uma vez indicando, reforçando que a carta anterior ao texto de 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9 era uma carta que era severa e que trazia tribulação e tristeza. E considerando que o capítulo 10 até o capítulo 13 tem esse conteúdo e pode ser separado de 2 Coríntios sem que exista falta do texto, é que os teólogos concluem que aquele trecho corresponde à terceira carta que Paulo está se referindo aqui, em 2 Coríntios capítulo 2. E ele fala aqui, né, ou seja, ele está falando: eu agora não quero mais voltar a falar com vocês estando em tristeza. Agora eu quero, porque se eu deixar vocês tristes, quem vai me alegrar no dia em que eu estiver triste? Então, agora nós temos o panorama geral do relacionamento que Paulo teve com a igreja de Corinto. Então, resumindo, Paulo fez 3 visitas para Corinto. A primeira registrada em Atos capítulo 18, a segunda registrada em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, quando ele está contando aqui: olha, lembrem aí que eu estive presente para que vocês tivessem uma segunda graça, né? Aqui no versículo 15, né? Uma segunda graça entre vocês. E aí depois no Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, fala ali no versículo 1 e 2 que ele, aliás, no capítulo 20, Atos capítulo 20, fala que ele saiu de Éfeso, foi para Macedônia e foi para Grécia. E quando fala que Paulo foi para Macedônia e foi para Grécia, Grécia inclui Atenas e Corinto, que corresponde à terceira vez que Paulo esteve em Corinto. E Paulo escreveu 4 cartas. A primeira carta, que é a carta prévia, que no meu entendimento é uma carta que desapareceu, que sumiu e que não tem mais nenhum registro. Aquela teoria que alguns teólogos dizem que o texto
de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, seria um trecho da carta prévia, eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito que Paulo ali estava realmente abrindo um parênteses falando a respeito de não se envolver em prostituição. Mas é aquela coisa, né? São hipóteses. Não dá para você dizer que quem está certo é quem fala que a carta prévia foi totalmente perdida, assim como também não dá para dizer que o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, corresponde a um trecho da carta prévia que foi colocado ali de maneira pelos compiladores que não encontraram uma solução melhor, um lugar melhor para colocar aquele texto, né? Dá para sustentar que esse texto ele é um trecho da carta prévia, se levando em consideração que se ele for arrancado, o contexto, a continuação de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 13, pulando direto para o capítulo 7, versículo 2, tem uma unidade, tem sentido. Aí depois ele escreveu 1 Coríntios, depois ele escreveu a carta severa, que corresponde aos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, e por último ele escreveu o capítulo 1 até o capítulo 9 de 2 Coríntios, que corresponde ao que os teólogos chamam de a carta da reconciliação. Por que é a carta da reconciliação? Porque Paulo pede desculpas pelo fato de ter escrito uma carta anterior que colocou o povo de Corinto em tristeza, e ele justifica aqui no capítulo 2, que como nós lemos ali, que eu escrevi a carta para vocês quando eu estava com muita tristeza, aqui ó, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, né? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Então Paulo está se justificando, é como se ele dissesse assim: me perdoem pelo fato de eu ter escrito uma carta com tanto rigor, de maneira tão severa para vocês aí. Então é bastante notório que essa carta que trouxe tristeza para os coríntios não pode ser 1 Coríntios. Tem que ser uma carta cujo conteúdo mostra que existe uma cobrança sobre Corinto e notícias de situações tristes. E esse conteúdo está nos capítulos 10 até o capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. E é por isso que quando nós lemos essas passagens de 2 Coríntios capítulo 7, em que Paulo está falando de uma carta anterior, em que ele falou de coisas tristes, e aqui no capítulo 2 ele fala: agora eu não vou mais voltar a escrever coisas tristes para vocês. Tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 2, nós vamos vendo pistas de que houve uma carta depois de 1 Coríntios, que foi a segunda carta que Paulo escreveu, em que havia essa tristeza. Então foram 4 cartas. Agora nós vamos entrar no texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler aqui o texto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então Paulo faz a saudação, fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, fala que quem estava com ele quando ele escreveu essa carta era Timóteo, né? E dirige essa carta para a igreja de Corinto e para todos os que estão em toda a Acaia. A Acaia, entrando aqui novamente no mapa, corresponde a essa região aqui do lado. Então aqui fica a Macedônia, essa região aqui corresponde a Acaia. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu estou enviando essa carta não só para Corinto,
mas todos os santos que estão aí em volta, na região aí em que a cidade de Corinto fica. Versículo 2: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala assim, graça a vós, Paulo está dizendo assim, eu desejo que vocês estejam com o favor de Deus. Porque graça, nós precisamos lembrar o que é graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos ter comunhão com Deus por causa dos nossos pecados. Nós estávamos mergulhados nos nossos pecados. Mas quando Jesus veio e morreu por nós e ressuscitou, ele trouxe para nós 3 bênçãos. A primeira bênção está em Romanos capítulo 5, versículo 1. O texto ali fala que nós somos justificados dos nossos pecados. Então aqui, Romanos capítulo 5, no versículo 1 aqui diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, grifando aqui esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nós vemos que nós somos justificados por Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, e sendo justificados, nós temos paz com Deus. Aí depois, nesse mesmo texto de Romanos, capítulo 5, no versículo 10, vamos ao versículo 10 aqui, e o versículo 11, nós vemos aqui, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí o versículo 11, e não somente isto, ou seja, e não somente seremos salvos, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, nós recebemos a bênção da justificação. Quando nós estamos em Jesus Cristo, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sacrifício que ele fez por nós trouxe a nossa justificação diante de Deus. Quando nós estamos justificados dos nossos pecados, porque aceitamos a Jesus Cristo, acontece uma segunda consequência. Nós fomos reconciliados, que está aqui em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Nós fomos, como diz aqui o texto, reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Pela morte de seu filho, pela morte de seu filho. Então, essa é a segunda bênção. Nós recebemos mais uma bênção ainda, que é a adoção de filhos. Está em Romanos 8, versículo 15, Romanos 8, versículo 15, diz aqui, porque não, deixa eu grifar aqui o texto, aqui esse texto, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, significa papaizinho, ou seja, com a morte de Jesus Cristo, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Agora nós somos filhos de Deus e podemos orar a Deus, chamando Deus de paizinho, ou seja, ganhamos intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. E recebemos mais 2 bênçãos ainda, que estão aqui nos versículos 16 e 17, O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, recebemos o Espírito Santo que, quando mora em nós, testifica que nós somos filhos de Deus. E o versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quando Paulo fala aqui no livro de 2 Coríntios, quando ele fala aqui em 2 Coríntios, graça a vós, ele está querendo dizer isso, está querendo dizer assim, que a justificação de Cristo,
a reconciliação com Deus que vocês receberam por meio de Jesus Cristo e a adoção como filhos de Deus, que permite que vocês tenham o Espírito Santo junto com vocês, dando paz para vocês de que vocês são filhos de Deus e que trouxe a condição de vocês poderem ter comunhão a ponto de ter intimidade com Deus, né? Que essa graça esteja com vocês. Então, graça a vós significa isso. Graça a vós e paz da parte de Deus. E aí ele deseja primeiro essa graça e ele deseja também aqui que eles tenham paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus disse que deixo-vos a minha paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Agora vamos para o versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Do versículo 3 até o versículo 7, nós vemos aqui que Paulo fala só de consolação. Nesse trecho, Paulo fala 9 vezes de consolação. Vamos ver aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Consolação, a primeira vez que ele fala de consolação. Versículo 4. Que nos consola, ó, segunda vez, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos, ó, terceira vez, consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, quarta vez que ele fala de consolação, com que nós mesmos somos, quinta vez, ó, consolados de Deus. Aí vem o versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa sexta vez, ó, a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Aí versículo 6, mas se nós somos atribulados, é para a vossa sétima vez consolação e salvação. Ou se somos oitava vez consolados, para a vossa consolação, ó, nona vez, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, nesses versículos aqui, do versículo 3 até o versículo 7, nós vemos que Paulo fala de tribulação, depois ele fala, ó, aqui no versículo 4, ele fala aqui, ó, de tribulação, depois aqui no versículo 5, ele fala de aflições, depois no versículo 6 ele fala, fomos atribulados. Aí no versículo 7 ele fala, nós temos esperança. Então ele traz aqui no versículo 3 até o versículo 7 uma sequência em que ele fala que nós passamos por tribulações, mas no meio de tribulações, de aflições e de ficarmos atribulados, em todas essas situações, nós recebemos o consolo de Deus. E nós recebemos o consolo de Deus para que nós também sejamos aptos a dar consolo para aqueles que estão passando por tribulação. E no final de tudo isso, nós acabamos ganhando a esperança, né? Acabamos ganhando esperança. Nesse texto aqui, nós podemos lembrar aqui de Romanos, capítulo 5. Novamente, Romanos, capítulo 5, nos versículos 3. Veja aqui o que diz o versículo 3, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ó, versículo 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós lemos esses 3 versículos, nós vemos que Paulo está dizendo o seguinte: nós ficamos alegres também com as tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Podemos fazer aqui uma comparação de alguém que entra num túnel escuro. Quando você entra num túnel escuro, você começa a se debater naquela escuridão. E quando você continua percorrendo aquele caminho, você pensa: será que nunca vamos chegar até o final desse túnel? Não vai ter luz no fim do túnel? E nós ficamos nos debatendo e percorrendo aquele caminho de tribulação e vamos adquirindo experiência de lidar, de enfrentar com os problemas que vão aparecendo no caminho. E no começo nós ficamos cheios de ansiedade e querendo encontrar logo a saída do túnel. Até que em um dado momento nós adquirimos paciência, porque vamos dizer assim, é mais um dia, mas precisamos continuar lutando, precisamos continuar percorrendo o caminho para que nós possamos chegar até o fim. Então, durante o trajeto da tribulação, nós adquirimos 2 coisas: paciência, de que temos que enfrentar a tribulação, e segundo, experiência, porque no processo, no caminho, nós vamos adquirindo experiências, conhecimento, formas de lidar com as situações do trajeto. Quando nós cruzamos o túnel e encontramos, enfim, a luz e passamos o túnel, nós ganhamos esperança, porque dizemos assim: conseguimos passar por essa dificuldade. E quando nos deparamos ao longo da vida numa segunda situação de tribulação, nós já não ficamos tão ansiosos e tão angustiados quanto na primeira vez que enfrentamos, porque sabemos que as tribulações elas vêm, mas elas passam. E quando nós temos essa esperança em Deus, no nosso relacionamento com Deus, de que os túneis da vida vêm, mas depois eles passam, nós não ficamos mais confusos. Quantas vezes nós entramos num túnel e pensamos assim: Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, Deus esqueceu de mim. Mas quando nós já tivemos outras experiências com Deus, nós ficamos com a esperança firme em nós e não ficamos mais confusos quando entramos numa situação de tribulação, porque sabemos que vamos sair. Então, esse texto aqui, ele mostra aqui, juntando esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, com o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, que nós estamos lendo do versículo 3 até o versículo 7, que Paulo fala: nós passamos por tribulação, mas recebemos consolação. Passamos por aflições, mas também recebemos consolação que sobejou por meio de Cristo. Depois no versículo 6, fomos atribulados, mas também recebemos consolação. E se recebemos a consolação é para vocês. E aí no versículo 7, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Paulo está dizendo assim: a nossa esperança, Paulo já é um cristão que tem maturidade, que já tem conhecimento de que, passando por várias tribulações, aflições e de ter sido atribulado, Deus sempre trouxe consolação no processo. Essas tribulações em que Deus vai trazendo consolação para o cristão, elas trazem, primeiro, intimidade com Deus. Não, primeiro, elas fazem o cristão orar mais e trazem intimidade com Deus. E segundo, permitem que aquele que foi provado na tribulação possa ajudar aqueles que estão passando por tribulação e possam derramar o consolo com que foram consolados para aqueles que precisam de consolo. Assim como Jesus também veio em carne e morreu por nós, e por isso ele pode ser o nosso intercessor. Estamos aqui em Hebreus, capítulo 2,
nos versículos 17 e 18, ó. Vamos ver aqui, Hebreus 2, 17 e 18, ó. E vejam esse texto que diz assim, ó: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aqui o escritor de Hebreus está se referindo a Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então o escritor de Hebreus aqui está dizendo assim: Jesus, ele se fez carne e ele morreu por nós, padeceu com os sofrimentos aqui dessa terra, para que ele pudesse ser o nosso intercessor. Ou seja, ele pode interceder por nós e pode nos ajudar, porque ele mesmo esteve aqui em carne, foi consolado por Deus e está pronto para nos ajudar. Então, se passamos por alguns momentos de tribulação, é para intensificarmos a nossa oração para que possamos ganhar mais comunhão e intimidade com Deus. E segundo, para que possamos ser fortalecidos para termos paciência, experiência e chegarmos na esperança que elimina a nossa confusão e dúvida em relação a Deus estar ou não conosco. Agora vem o versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, esse trecho aqui, do versículo 8 até o versículo 11, nós vemos que Paulo está falando que ele fala assim: eu não quero que vocês ignorem as tribulação que eu passei na Ásia. Essa Ásia aqui, Paulo está se referindo a Éfeso. O período em que ele estava em Éfeso, ele foi perseguido. Se abrirmos o texto de Atos capítulo 19, a parte final do capítulo 19, a Bíblia conta que Demétrio era um artífice que fabricava imagens de escultura da deusa Diana. E em Éfeso havia o grande templo de Diana. E como Paulo pregava a Deus e pregava contra as imagens de escultura, Atos capítulo 19, na parte final, fala que Demétrio reuniu os artífices e o povo de Éfeso, dizendo o seguinte: esse homem tem pregado em toda a Ásia que não existem outros deuses e o nosso negócio vai acabar indo à falência. Então é necessário que essas pregações parem de existir aqui. E eles perseguiram Paulo. Então Paulo, quando ele fala aqui que nós fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos, e nós tínhamos aqui tínhamos a sentença de morte, que Paulo fala aqui no versículo 9, né? Ele está dizendo assim: olha, eu passei por situações difíceis, mas Deus nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos. E também nos livrará ainda. Versículo 10. E aí no versículo 11 ele fala assim: e vocês nos ajudaram em oração. Com oração. Né? E por causa dessas orações
que muitas pessoas fizeram por nós, nós também sabemos que vai haver muitas pessoas que vão dar graças a Deus a nosso respeito. O que Paulo está dizendo aqui? Quanto maior o número de pessoas que orou por nós, para que nós recebêssemos o livramento, maior será o número das pessoas que vão dar graças a Deus. Então, se foram 1000 pessoas que oraram por nós, são 1000 pessoas que vão dar graças a Deus. Mas esse texto aqui de 8 a 11, ele serve só para mostrar que Paulo, ele está agradecendo, está compartilhando que ele passou por uma situação difícil em que ele acreditava que ele ia morrer, que não ia ter escape, mas Deus acabou livrando ele. Talvez você esteja passando por situações difíceis na sua vida, seja no casamento, seja no seu trabalho, seja na sua vida econômica e financeira, seja em relação a um filho ou a uma filha, seja em relação a uma situação de doença. Confie em Deus, assim como Paulo confiou, e procure um grupo de pessoas com quem você possa contar, ou a sua igreja, para que possam interceder por você. Quanto maior o número de pessoas que estiverem orando por você, maior a quantidade de orações que estão chegando diante de Deus para que você possa receber o livramento dessa situação. E se essa situação sua depende de alguma coisa que você faça, faça a sua parte. Assuma o compromisso de consertar aquilo que precisa ser consertado para que Deus faça a parte dele. Deus, ele nunca falha, ele sempre faz a parte dele. Então, nós extraímos essa aplicação desse versículo 8 até o versículo 11. Agora vamos ler o versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Versículo 13, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. 14, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então, esses versículos 12, 13 e 14, eles trazem uma parte em que Paulo está dizendo que ele tinha a igreja de Corinto como motivo de glória. Por quê? Porque no dia do Senhor Jesus, ou seja, no dia em que ele se apresentar diante de Deus, ele vai dizer, eu ganhei as almas de Corinto. Mas ele fala também uma coisa, que nós somos a vossa glória. Ou seja, Paulo está dizendo assim, nós somos o motivo de alegria de vocês, porque vocês chegaram até Deus por meio da nossa pregação. Então, existe aqui um caminho de duas vias, né? A igreja de Corinto é a glória de Paulo. Por quê? Porque quando chegar o dia em que ele se apresentar a Deus, ele vai dizer, olha, eu ganhei essas almas. Mas ele é a glória da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto fala, graças ao Paulo que esteve aqui, fazendo esse trabalho, pregando a palavra para nós, nós conseguimos chegar à salvação e conhecer a Deus. E Paulo fala mais uma coisa aqui nesse trecho, que quando ele pregou a palavra para eles, ele não pregou com sabedoria carnal. Veja aqui, não com sabedoria carnal. Nós sabemos que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo falou assim, quando eu fui pregar até a vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de poder e com manifestação do Espírito e poder. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que ele
pregava, e ele falou assim: e eu não me propus a saber nada a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Quando Paulo fala isso no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, está falando para eles que ele não estava preocupado com sabedoria humana. Por que Paulo fala isso? Porque nós estávamos falando da igreja de Corinto, uma igreja que é grega. E foi da Grécia que surgiram os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, do lado ali, a cidade de Atenas era uma cidade em que existia um culto à sabedoria. Tanto que em 1 Coríntios, no capítulo 4, nós vemos que Paulo faz uma exortação para o povo de Corinto, dizendo assim: eu fiquei sabendo que alguns de vocês estão soberbos, estão arrogantes, estão achando que sabem tudo. E faço um desafio em relação a vocês. Onde está a virtude? Quando eu for visitar a igreja de vocês, eu quero ver se existe virtude nesses que falam muito. Por que Paulo faz essa anotação em 1 Coríntios 4? Porque é provável que ali em Corinto havia também pessoas que achavam que a glória da pregação consistia em sabedoria da palavra. Então Paulo combate isso e fala assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria carnal. Mas ele fala aqui, ó: eu tenho testemunho da nossa consciência de que foi com simplicidade e com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Ele fala aqui, ó: na graça de Deus que temos vivido no mundo e maiormente convosco. E aí ele fala aqui que nenhumas outras coisas vos escrevemos, né? Ou seja, a gente não escreveu nada além de Jesus Cristo como o Salvador. E ele coloca aqui: senão as que também já sabeis, ou também as reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Paulo está querendo dizer assim, ó: aquilo que vocês já reconhecem como sendo verdadeiro, aquilo que nós já ensinamos para vocês e que vocês já sabem, é o que eu espero que vocês mantenham até o fim, que vocês continuem reconhecendo o evangelho que eu preguei para vocês, que vocês não saiam disso, mas que vocês continuem reconhecendo apenas o evangelho de Deus. E aí ele conclui nesse versículo 14 dizendo que nós somos a vossa glória, né? E também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E aí vem o versículo 15 até o versículo 19, que eu não vou ler, não vou comentar, porque eu já comentei no começo do vídeo, né? Que Paulo fala sobre a segunda viagem que ele fez até Corinto. E aí depois vem o versículo 20 até o versículo 24, que ele fala assim, ó: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que esse versículo está dizendo? Ó? Todas as promessas, né, que existem em Deus são nele sim. Se Deus fez uma promessa para você, tenha confiança de que ele vai cumprir. Muitas vezes uma promessa que Deus faz para nós não cumpre no nosso tempo, mas se nós perseverarmos e continuarmos no caminho, a promessa de Deus em Deus sempre é sim. E aqui na segunda parte ele fala aqui também, ó: e por ele o amém. Quando ele fala aqui e por ele o amém, Paulo está nos ensinando uma coisa: é ele que faz a promessa, é ele que confirma a promessa e que fala sim, e é ele que conclui na nossa vida o amém, ou seja, o tempo que que a bênção, a promessa se concretiza na nossa vida é de Deus e é para a glória de Deus. Olha aqui o versículo 20, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, por nós. Então, esse versículo 20 aqui, ele está concluindo a viagem que ele fez para Corinto, dizendo que Deus confirmou a viagem. Assim também é na nossa vida, nós precisamos colocar os projetos na mão de Deus
para que possamos ter o sim dele e também o amém. Fazemos a nossa parte, mas o sim e o amém são de Deus. Aí o versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Esses versículos aqui, o 22 e o 23, Paulo está falando a respeito do ministério dele. Paulo está dizendo basicamente aqui o seguinte, ó, que quem nos confirma convosco e o que nos ungiu é Deus. A primeira coisa, é Deus que unge a pessoa que quer trabalhar no ministério de Deus. A segunda coisa, o qual também nos selou. Nós sabemos que quando queremos comprar equipamentos para a nossa casa, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, existe um órgão chamado Inmetro, que é responsável por colocar um selo de qualidade mínima dos produtos. Jesus, quando estava na ascensão, ele disse para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 5, vocês foram batizados nas águas por João, mas agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E Atos 1, 8, ele falou assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Então, o próprio Jesus trouxe uma orientação para os discípulos, dizendo que era necessário que eles aguardassem que recebessem o Espírito Santo, porque só depois que recebessem o Espírito Santo é que estariam prontos para serem testemunhas de Jesus. Então, Paulo aqui, ele está falando justamente sobre o ministério dele em relação à igreja de Corinto. Mas nós podemos encontrar a aplicação desse texto para o ministério de todos aqueles que realizam a obra de Deus. É necessário ser ungido por Deus. Ele fala que quem nos ungiu foi Deus. É necessário estar selado por Deus. O selo é o Espírito Santo, né? E é necessário ter a garantia do Espírito Santo, que ele fala, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, o Espírito em nós é o que garante, nos nossos corações, é o que garante que seremos aptos, prontos para fazer a obra de Deus. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, negou Jesus por 3 vezes. Por quê? Porque faltava a ele esse selo e esse penhor. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, nós lemos em Atos capítulo 2, que ele pregou primeiro para 3.000 almas e depois ele pregou para mais 5.000 homens. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora os últimos versículos aqui, 23 e 24. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. O que Paulo está dizendo aqui, ele está se justificando, dizendo assim, ó, eu já estive aí em Corinto 2 vezes e eu sei das dificuldades que existem na igreja de vocês, mas eu não tenho ido até Corinto para vos poupar. Por que ele fala aqui que eu não tenho ido a Corinto para vos poupar? Porque Paulo está passando pelas suas tribulações. Então ele está dizendo assim, se eu for agora, eu vou ser chato, vou ser pesado, vou trazer tristeza, não vou trazer alegria para vocês. Então eu não tenho ido até Corinto agora para não gerar essa situação. Porque nós lembramos, né, que Paulo tinha acabado de escrever a 3ª carta, tinha acabado de enviar a 3ª carta por meio de Tito. Aqui ele está escrevendo a 4ª carta e ele está dizendo assim, eu não vou até aí estando em tristeza. E aí no versículo 24 ele fala assim,
não que eu tenha domínio sobre a vossa fé. É como se Paulo estivesse dizendo assim, não que eu tenha que estar aí para mandar em vocês, porque só porque eu fundei a igreja aí, eu tenho que estar presente o tempo todo, né? Mas eu quero estar aí porque nós somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Paulo está dizendo assim, eu não tenho ido até aí para não gerar tristeza para vocês, e eu não estou dizendo isso porque eu quero mandar em vocês, mas eu não estou indo até aí, mas eu quero ir aí porque eu sou um cooperador da alegria de vocês. Eu sei que vocês, porque é pela fé que vocês estão em pé. Ou seja, Paulo está reconhecendo, ele está sendo aqui humilde, reconhecendo que é o Senhor que é o dono da igreja. E que toda a obra que ele tinha feito na igreja de Corinto era para Cristo, e que mas ele entende que ele é um cooperador, que ele coopera com a alegria da igreja. E é por isso que ele gostaria de estar lá, mas ele fala que não estava indo naquele momento para Corinto para não trazer tristeza. Nós podemos entrar aqui no capítulo 2, no versículo 1 até 4, para fechar esse vídeo aqui. Que o versículo 1 até o versículo 4, na verdade, completam esse raciocínio que Paulo está falando no versículo 23 e 24. Lembrando que uma carta não tem divisão em capítulos e versículos. O texto é corrido. Então, Paulo aqui estava falando assim, ó, mas eu não tenho ido, né? O versículo 23 até o 24, ele falou assim, eu não tenho ido até aí para não deixar vocês tristes, não porque nós mandamos em vocês, né? Que nós tenhamos domínio, né, sobre vocês, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Aí, continuando aqui, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando aí for, aqui está lá, né, mas na verdade é quando aí for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que tenho que abundantemente vos tenho. Então aqui, nesses versículos 1 até 4, nós fechamos aquele versículo 23 e 24. Paulo está trazendo a sua argumentação. Eu não tenho ido até Corinto porque eu estou em tristeza, mas eu quero estar aí, não porque eu quero mandar em vocês, mas porque nós somos cooperadores da alegria de vocês. E eu propus que não vou aí estando em tristeza, porque se eu deixar vocês tristes, quem que vai me deixar alegre quando eu estiver triste? E é por isso que eu não vou aí, para que vocês não tenham tristeza, para que vocês que devem me alegrar possam estar alegres, né? Confiando que a minha alegria vai ser a alegria de todos vocês. E aí no versículo 4 ele se justifica, né? Dizendo assim, porque aquela outra carta que eu escrevi anteriormente, né, que é 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, trazendo tristeza e muita lágrima, eu escrevi em tribulação, né, em muita tribulação e angústia e com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que vos tenho. Para fechar aqui o vídeo, esse último versículo nos traz uma lição. É como se Paulo dissesse assim, ó, apesar de eu estar em tribulação, em angústia e com muita lágrima, mesmo passando pelas dificuldades que eu estava passando, eu não esqueci de vocês. Então, eu escrevi uma carta triste para vocês, mas eu não esqueci de vocês. Eu não me tranquei e fiquei preocupado com os meus problemas, mas eu pensei e lembrei de vocês. Então, quantas vezes nós passamos por dificuldades que são nem perto das dificuldades que Paulo passou na pregação do Evangelho, e nós queremos desistir daquilo que Deus confiou a nós. Fica aqui, nesse versículo, essa reflexão, que quantas vezes nós
passamos por dificuldades que nós achamos que o peso e o fardo é muito grande, mas se compararmos com aquilo que Paulo sofreu para pregar o Evangelho, nós veremos e perceberemos que a nossa luta e a nossa batalha não é e não tem sido tão grande quanto aquela que ele enfrentou. Então, com essas palavras, nós terminamos essa meditação de hoje. 2 Coríntios capítulo 1 ficou um pouco grande. Se você chegou até aqui, parabéns para você, porque foi um conteúdo bastante extenso, mas era necessário para a gente poder ter, na verdade, esse primeiro vídeo não é só de 2 Coríntios capítulo 1, né? Mas é, na verdade, um comentário que envolve o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. Mas é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Nos próximos dias nós vamos postar as meditações dos capítulos de 2 Coríntios adiante. Deus abençoe, a paz de Cristo. Amém.